Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, sou CEO da Pets Clinic e hoje eu conto com o João Carlos, que é a parte de consultoria que ele faz. Ele é de outro estado, então é super legal agora a gente conhecer uma outra realidade e conhecer esse Brasilzão lá fora que tem muita coisa para a gente ir crescendo na parte da veterinária. Tudo bem, João? Tudo bem, pessoal? João, vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, para eles irem te conhecendo e conhecer o seu trabalho, um pouquinho da sua trajetória aí até onde você chegou hoje. Olá, pessoal. Me chamo João Carlos, eu sou médico veterinário aqui no estado de Sergipe e atuo já há 2 anos no mercado como consultor em gestão veterinária. Então, atuo na questão de orientação, consultoria, mentoria na área para empresas de gestão veterinária, seja elas clínicas, pet shops, casas agropecuárias, atuando também como responsável técnico, né? Então, todas essas áreas estou abrangendo também e faço ainda a mentoria e consultoria para recém-formados. Ah, que legal, João. Conta um pouquinho da sua formação, como que foi para você chegar, por que você decidiu fazer gestão na parte veterinária, assim, se você não gosta de atendimento, se você gosta. Perfeito. Eu gosto de atender também, eu faço atendimento clínico em alguns casos, tá? Mas eu gosto dessa área de gestão, que já atuei antes de entrar na área veterinária, já tenho um curso de graduação em, medicina, em administração, né? E eu, durante a graduação, pessoas que estão, médicos veterinários podem observar isso, que a gente não aprende praticamente nada sobre gestão, tá? O pouco que se aprende é muito vago para o mundo que é a gestão, para o mundo que é a administração de uma empresa. Então, quando nós nos formamos, nós saímos administradores de nós como médicos veterinários. Nós precisamos ter noções básicas de gestão para poder administrar o nosso próprio negócio. Tá? Cada médico veterinário atua como um autônomo, ou como uma empresa em si, precisa ter noções de gestão que a gente não aprende na graduação. Então, visualizando isso durante toda a graduação, como eu já tinha a graduação em administração, eu vi que era um mercado escasso, né? Eu vi que era uma falha na medicina veterinária e decidi atuar nessa área para poder dar esse suporte a médicos veterinários que não têm essa noção de gestão. Acho que essa é uma realidade do Brasil, né? Então, a gente já vendo que as faculdades, assim, eu não acho que seja uma falha, porque é difícil a gente explicar tudo, né? Tem muita coisa para explicar durante a parte de graduação, né? Tem a parte de clínica, tem a parte de farmacologia, tem N coisas que os alunos veem a primeira vez. E resumir tudo em um semestre, né? Alguma coisa assim de administração é muito pouco. Então, para a gente complica muito também a faculdade ensinar isso. Mas também vai um pouco do interesse dos médicos, né? Que a gente vê que não tem muito nessa parte. Principalmente eu vejo quando você vai fazer estágio, né? Acho que todo mundo que faz estágio na parte da veterinária, dificilmente a gente presta atenção em alguma coisa administrativa. Então, o que a gente está mais preocupado, a gente está preocupado em aprender a coletar um exame de sangue, a coletar alguma coisa, a fazer alguma, a prescrever medicação, a fazer receituário. E a parte administrativa a gente vai deixando um pouquinho de lado, mas quando a gente vai para a rotina mesmo, a gente sabe o quanto que isso é muito importante para a nossa formação. E em Aracaju, assim, você vê que tem muita dificuldade, os veterinários aí, quando você apresenta todo o seu programa, toda a sua mentoria, você acha que eles seguem certinho? O que você vê mais na sua rotina de dificuldade? Então, o mercado aqui, ele é um pouco receoso, né? Eles acabam segurando algumas pessoas, alguns profissionais ainda têm receio de confiar num outro profissional para gerir, dar uma noção de gestão do próprio negócio. Muitas pessoas acreditam que sabem gerenciar o negócio, né? E é por isso que eu vejo muitas vezes clínicas não indo tão bem quanto poderia ir, né? Em um local como o estado de Sergipe, que é um estado pequeno. E acaba que muitos veterinários que se formam aqui no estado, por falta de oportunidade em outro estabelecimento, acaba abrindo o seu próprio estabelecimento, o que gera no mercado uma questão de saturação
em relação a estabelecimentos veterinários, né? E isso é importante porque muitos desses gestores, desses administradores dessas empresas, não conseguem visualizar o mercado como um todo, tá? E não conseguem criar estratégias para poder competir nesse mercado. E acabam vivendo por anos do mínimo possível para se manter, manter as portas abertas, né? Isso é uma realidade. Eu acho que isso também a gente encontra um pouquinho aqui em São Paulo, mas assim, aqui já vem, o mercado vem crescendo e até que meio que obrigou as pessoas agora a pensarem em gestão, né? Então, assim, quando foi crescendo a parte de clínicas, você precisava ter um diferencial, você precisava saber organizar seus custos, lucros, pedidos, estoque. Então foram surgindo várias demandas e as pessoas foram entendendo que elas precisavam de uma ajuda profissional. Porque falar que a parte de gestão é fácil, não é fácil. Ela é bem difícil, né? Não é simplesmente chegar lá, olhar uns números e vamos fazer isso daqui e tem uma regra e tem uma fórmula mágica para a gente conseguir. Então, é muito estudo, é avaliar todo o processo, cada espaço tem o seu problema, né? Às vezes um problema é com a equipe, outro problema é com a parte de fluxo de caixa. Então, nem sempre a gente consegue dar uma fórmula mágica, né? Falar assim, todo mundo faz isso daqui que vai dar certo. Acaba que cada um a gente precisa identificar, isso é uma proximidade, né? Que a gente tem que ter com as pessoas e criando essa identificar a clínica, né? Identificar qual que é a realidade, como que aquele veterinário trabalha, o que ele precisa evoluir. Às vezes é mudar pequenas coisas. Em grandes a gente vê muito isso, né? Em grandes a gente já vê que as pessoas têm mais essa realidade da fazenda, né? Que você acaba fazendo essa parte de consultoria. E pequenos que a gente precisa evoluir muito, assim, nessa questão. O que você acha que tem para crescer, assim, ainda bastante nessa parte? Algumas empresas que são grandes aqui no estado, elas já têm essa noção de gestão e os próprios gestores, eles buscam se capacitar nessa área, tá? Por conta que, muitas vezes, como o mercado aqui não tinha profissionais para dar assistência em gestão, eles buscaram a capacitação, né? O que falta hoje, de fato, é, como você falou, essas pessoas têm noção de que precisam ter um suporte técnico especializado na parte de gestão também. Pontos que eu sempre avalio que muitos gestores não têm noção, né? É o processo que a empresa precisa passar, todos os processos da empresa, seja ele atendimento em recepção, seja ele atendimento clínico veterinário, seja ele os processos no laboratório, como se dá o processo de recepção do cliente e do paciente até a saída desse cliente e paciente. Então, os processos são muito importantes. Para que isso ocorra, o processo ocorra bem, tem a outra situação, que são as pessoas. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, elas precisam ter capacitação também em cada um dos seus setores, seja ele recepção, seja ele pessoal de serviços gerais, seja ele corpo técnico, os veterinários e assim por diante, tá? E, por último, e não menos importante, que são os produtos ou serviços. Isso que faz com que o cliente venha até o seu estabelecimento, o seu produto, o seu serviço. Mas todos esses 4 precisam estar em sintonia, porque cada um deles tem papel fundamental no sucesso da empresa, né? E se não tiver a sintonia adequada, um pode prejudicar o outro. Porque não adianta ter uma excelente recepção se na hora que o doutor chega no estabelecimento, chega lá na sala, o consultório tá sujo. Não adianta ter um excelente atendimento, excelente limpeza, se quando o tutor chega na recepção ele não é bem atendido, tá? Então, esse ciclo ele precisa ser bem conciso, ele precisa ter bastante equilíbrio para que tudo se torne bem sucedido na empresa. E muitos gestores não têm noção disso, tá? Então, é isso que eu acho que está faltando, eles terem mais noção do macro, na questão da gestão, tá? E ficar menos preso à questão de preço, porque hoje, atualmente, pela minha experiência, o que eu mais vejo é as pessoas presas ao preço do serviço que está prestando, preso ao preço do produto, tá? E isso dificulta muito, porque às vezes
o gestor, o administrador da empresa, não quer lucrar. E aí, ele não sabe gerir o preço daquele produto, não sabe gerir o preço do serviço, porque não tem noção básica do custo real, tá? E o que leva ele a gerar preços como o mercado está atuando, de outras clínicas, de outros pet shops, e não gera lucro real, tá? Gera um lucro estimado que nem sempre é o real que eles pretendem, e acabam não cobrindo, às vezes, os custos da própria empresa. O que eu falo é que, na verdade, gera faturamento, né? Então, assim, eles veem, às vezes, o número final de faturamento, mas eles não conseguem avaliar o quanto que aquilo custou realmente, né? Então, eles não conseguem formular preços. E a questão não é que você precisa fugir do mercado, né? Não tem, às vezes, como você cobrar muito a mais do que o mercado. Realmente, é importante a gente fazer uma pesquisa de preço, é importante a gente estar ali também dentro, né, do processo, mas é importantíssimo saber o seu custo fixo, para você saber realmente o seu lucro, porque eu vejo muito isso, eu vejo que as pessoas não sabem precificar, e o precificar não quer dizer que você precisa estar muito acima, mas saber exatamente o que você está ganhando, porque senão você não tem como dimensionar o seu lucro. Às vezes você fatura 200 mil, mas o seu lucro é pequeno, seu lucro é 30 mil porque seu gasto é muito alto, e aí é justamente que eu falo que vem o serviço da gestão, que é para enxugar esses custos, conseguir melhor expor, né, o que realmente tem para melhorar ali, e às vezes a parte de gestão não é só aumentar faturamento, às vezes você vai continuar faturando exatamente o que você fatura, mas você vai conseguir lucrar mais com aquilo, porque vai enxugar muito mais os seus custos, né? Então, isso que é muito importante, a parte de gestão empresarial. Eu acho que a gente desperdiça muita coisa e colocar alguns serviços, às vezes a gente acrescenta alguns serviços que a gente não sabe se aquilo realmente está sendo lucrativo ou não. Tem serviços que a gente precisa acrescentar. Que eu falo para todo mundo assim, porque todo mundo tem esse serviço. Se você não tem esse serviço, você não é que você é diferenciado, mas na verdade você acabou de cair no mercado porque todo mundo oferece, você acaba que está atrasado em relação a isso. Mas o quanto que isso custa para você e o quanto que você vai dar de foco nisso, né? Eu vejo muito assim, hoje aqui em São Paulo, acho que acredito que aí é a realidade. Então todo mundo oferece todas as especialidades. Todo mundo basicamente oferece um ultrassom volante. Todo mundo oferece um raio-x volante. Né? Basicamente, hoje você precisa oferecer isso. Porque todo mundo oferece esse serviço nas clínicas, todo mundo vai até a sua clínica e realiza esse serviço. Caso você não tenha esse tipo de serviço, você ou tem que suprir em outras coisas, ou você precisa se atualizar um pouquinho no mercado, porque você está um pouco atrasado, né? Mas, assim, o que você vai dar mais foco? Num especialista mais caro? Às vezes é mais fácil você focar em algumas especialidades e ser melhor naquilo do que você focar em tudo, né? Tentar ser bom em tudo. Não é que você não possa oferecer tudo, mas ter foco em alguns pontos é muito importante. Eu acho que isso ajuda muito hoje em dia você a se diferenciar em alguns pontos e conseguir um pouco mais de lucratividade. Perfeito, perfeito. Eu sempre converso com os meus clientes justamente esse fato. Não adianta você querer pegar um profissional terceirizado por mais barato, tá? A terceirização de serviço, o objetivo não é lucrar, o objetivo é manter centralizado todos os serviços num só local, né? Que é a sua clínica veterinária. Sim. Se a gente conseguir centralizar todos os serviços, aquele tutor, ele não vai sair para outro lugar. Ele vai ficar ali, ele vai ficar centralizado, tá? E aí entram os outros processos, que é de atendimento, qualidade no atendimento, essas coisas que faz com que fidelize aquele cliente, tá? Porque, como eu falei, todos os processos são importantes. Não adianta você ter todos os serviços em sua clínica e não tiver um bom atendimento, que aquele cliente vai fazer todos aqueles serviços naquele dia na sua clínica, mas no dia seguinte ele não volta mais. Ele vai preferir fazer qualquer outra coisa em outro local por conta do atendimento. Então, isso é um fator de grande importância. Todos os processos são importantes, todos merecem atenção, tá? E a questão, como eu estava falando, a questão da lucratividade é muito relativa de vários fatores. Como você disse,
Não adianta você cobrar um valor de um atendimento em um bairro de Zona Sul, mesmo que cobra no bairro de Zona Norte, tá? Não é por questões de, o bairro X é bairro X, bairro Y. É questão que os custos da empresa geralmente são maiores. Não vamos comparar um aluguel de um lugar, de uma zona da cidade, por outra zona, entendeu? Você tem custos elevados. Então, não tem como você, muitas vezes, manter mesmo o preço que pratica em outros locais, porque senão você não se paga. E a conta não vem no início, não vem nos primeiros meses, no primeiro ano. Ela vai vir daqui a um ano e meio, 2 anos, e aí você não tem nem como mais reaver todo esse prejuízo que você tomou. E é por isso que o índice é que a maioria das empresas, isso engloba a área veterinária também, elas acabam fechando com 2, 3 anos de aberto, né? Por questão de gestão de fato. Então, Não, a gente vê bastante. Aqui também, gente fechando assim um negócio. Tem bastante pessoas que sofreram muito com a pandemia, né? Então a pandemia foi um choque de realidade para muita gente. E não ter essa organização, né? Essa previsão, porque isso eu vejo também um problema muito grande. As pessoas não têm previsão do mês seguinte, previsão de gastos, e isso complica muito porque ela não sabe às vezes quanto que ela pode gastar, ou onde que ela vai ter que economizar em algumas coisas. Então, isso é muito. A parte de gestão é muito ampla, né? Por isso que eu falo que é algo difícil, porque você tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo. E uma coisa influencia a outra, não é só você imaginar, igual você falou, o atendimento, né? Você tem que ser muito caprichoso no seu atendimento, dar o melhor que você pode ali, mas otimizar o seu tempo, otimizar, porque você também precisa fazer outras coisas, né? Então, organizar a equipe, e eu falo que essa é a realidade do médico veterinário, né? Ele tem que ser muito e de várias funções, e assim, não dá para gerenciar tanto tempo, porque ele tem que fazer o atendimento, mas ao mesmo tempo ele tem que gerir a empresa dele. E aí, às vezes, na forma de economizar, né? Eu quero economizar, ele acaba não investindo na parte de gestão, que eu acho que acaba mais investimento do que gasto, porque todas as empresas que acabam optando por isso, vem a diferença que né? Não é uma coisa que você só faz estou pagando alguém para fazer aqui uma análise da minha empresa. É muito mais do que isso, né? Alguém que vai te dar muita informação, vai falar um pouco mais da sua estrutura, falar o quanto que você pode crescer. E o que eu vejo também é assim, você se dedicou tanto para abrir um negócio, né? Todo mundo tem vontade de abrir um negócio seu, de ser super bem sucedido naquilo. O bem sucedido, gente, não é falar que você está ganhando milhões com aquilo, não. Mas ele ser rentável, te dar uma qualidade de vida, te dar um trabalho estável, que é o que você gosta de fazer. E às vezes você peca em coisas tão simples, que é a parte de gestão, e isso impede você de realizar o seu sonho, ou de ter uma clínica muito melhor, ou uma estrutura muito melhor do que você poderia, oferecer um serviço muito melhor. Eu vejo bastante isso aqui. Em Aracaju deve ter bastante também, né? Tem sim, com certeza. Inclusive, o que eu visualizo bastante é o seguinte: algumas empresas que acabam se tornando a médio e curto prazo bem-sucedidas, com a má administração, acabam se tornando uma péssima empresa a longo prazo, tá? Eu vou explicar um pouco melhor. A pandemia, como você falou, acabou terminando com várias empresas, mas o ramo pet e vet foi um dos que mais cresceram no Brasil, tá? Não sofrendo muito com a pandemia. O que ocorreu? As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e começaram a olhar mais os seus pets. Aquelas pessoas que tinham pets começaram a visualizar mais os seus pets, notar diferenças e começou a levar mais ao veterinário. Pessoas que viviam sozinhas começaram a adotar pets para poder suprir essa ausência, essa questão de estar só, tá? E começou a levar mais ao veterinário. Então, começou a comprar mais ração, começou a comprar mais medicação. Então, o ramo pet, de uma forma geral, na pandemia, cresceu bastante. Porém, pelo mesmo motivo que cresceu quando iniciou a pandemia, tem uma tendência a cair quando a pandemia terminar, tá?
qual é a lógica disso? Uma lógica que, quanto mais tempo você fica em casa, mais você olha o pet. Quando termina a pandemia, você fica menos tempo em casa, você menos olha o pet. Então, demora mais para levar no veterinário. Então, o ciclo acaba se encerrando e você como veterinário, você como gestor da empresa, precisa criar estratégias para esse ciclo não acabar, para que essas pessoas continuem levando com a mesma frequência ao veterinário, tá? Então, eu percebi isso há 2 anos atrás, tá? E eu comecei a perceber isso desde setembro, outubro do ano passado, iniciando uma queda, tá? As pessoas começaram a sair mais, começou a ficar esse negócio de liberou mais a questão da pandemia. Estamos ainda em pandemia, mas não vemos mais essa pandemia de forma como há 2 anos atrás. Então, as pessoas estão querendo voltar à sua rotina normal, seu dia a dia normal. Infelizmente, o índice que começa a crescer é o abandono animal também, tá? É algo importante que as pessoas precisam ter consciência do que está sendo feito, né? Mas voltando para a questão de gestão, vai haver uma queda novamente na questão de atendimentos, na questão de venda de produto, porque aquelas pessoas vão começar a levar menos vezes novamente ao veterinário. Por quê? Porque eles vão começar a trabalhar por mais tempo, vão passar mais tempo fora de casa, vão começar a observar as coisas no animal com um tempo mais longo, então tende a demorar a levar novamente ao veterinário. E a prioridade também muda, né? Exatamente, exatamente. E muitas empresas, com a pandemia, como cresceu, não tendo uma boa gestão, cresceu por questões da pandemia, de fato, né, esse ciclo que eu acabei de falar, as empresas tiveram um crescimento significativo, um maior faturamento e tudo, tá? Mas sem uma projeção, a palavra é essa, sem projeção futura, essas empresas começaram a fazer o quê? Vamos comprar uns equipamentos, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, nós temos dinheiro e vamos arrasar e tal, mas uma hora acaba, né, como eu falei. E algumas dessas empresas começaram agora a ter, não ter tanto faturamento e começou a entrar no vermelho, né, assim dizendo, tá? Por uma questão estratégica, né, que é a questão de projeção futura da empresa. E acabando que não criaram um fluxo de caixa, não criaram um capital de giro com os valores de faturamento, e hoje as empresas, algumas dessas empresas começam a entrar no vermelho com vários equipamentos ociosos na clínica, né, e sem nenhum faturamento de fato em relação a todos esses investimentos que foram feitos. Então, eu acho que a noção de gestão, ela vai muito além do hoje, do agora, do que a empresa está passando agora, que a empresa já passou. Ela vai além, ela vai no que a empresa precisa no futuro, que a empresa projeta para o futuro, tá? Quando a gente faz um plano de negócio com a empresa, a gente diz com quantos anos essa empresa vai começar a ter lucro, tá? Porque muitos profissionais não entendem que não é porque vocês estão faturando e estão conseguindo pagar a conta e está sobrando dinheiro que vocês estão lucrando necessariamente. Tá? Os lucros da empresa, de fato, elas começam a vir a partir de 3 anos, 5 anos. Por quê? Porque você tem investimento inicial, você precisou fazer um financiamento, tirou dinheiro do seu bolso para fazer aqueles investimentos, e isso com o fluxo de caixa, com compra e venda, faturamento, pagamento de funcionário, pagamento de impostos e essas coisas, acaba que a empresa começa a ter um lucro real só por 3 a 5 anos. Então, quem não entende isso, pega aquele dinheiro que sobra, gasta. Pega aquele dinheiro que sobra, compra alguma coisa. Pega aquele dinheiro que sobra e faz alguma coisa, a não ser que não seja guardar, tá? Ou reinvestir. E há várias formas de entender o reinvestimento. Não é porque você está lucrando, você tem que comprar um equipamento de não sei quantos mil, né? Sem ter uma projeção, ter uma noção que esse equipamento precisa se pagar. Tá? É um equipamento que a gente compra em torno de 25, 30 mil reais, ele vai se pagar por 2 anos, mais ou menos. Então, se não tiver essa noção, acaba que a empresa começa a entrar no vermelho, né? E não tendo condições de se reerguer, tendo equipamento. E aí o que a gente vê, muitas empresas começam a ver, estou vendendo isso, estou vendendo aquilo. Por quê? Por uma falta de gestão lá no início.
Eu acho muito importante essa parte, assim, de fluxo de caixa, né? A gente sabe de oscilação dos meses, então, assim, tem meses que são muito mais... o faturamento aumenta muito, né, em alguns meses, e outros eles caem bastante. Essa importância do fluxo de caixa, do reinvestimento, de saber a hora de guardar e saber a hora de investir, é muito importante. De acordo com a época do ano, de acordo com quanto que você vai, às vezes as promoções, né, de alguns equipamentos, algumas coisas. Eu falo bastante de ter uma verba emergencial, porque assim, nós que trabalhamos com alguns tipos de equipamentos que, se quebrar, é da nossa rotina e a gente precisa repor logo, se a gente não tem uma verba emergencial, a gente fica muito à mercê, né, do acaso, assim, do destino. E quando a gente é preparado, então a gente consegue comprar um equipamento bom, mesmo que o seu tenha quebrado, porque você guardou aquilo, você se precaveu em tudo que poderia acontecer, porque emergências e algumas situações assim no longo do caminho sempre acontecem. Ainda mais a gente que trabalha todo dia com funcionário, não esperar que o funcionário vai ter o mesmo cuidado que você, é importante exigir isso, mas falar que ele vai ter o mesmo cuidado com seus equipamentos da mesma forma que você cuida, não, e vai quebrar algumas coisas, às vezes não foi nem por mau uso, foi porque realmente iria quebrar, a tecnologia, ela tem muito disso, né? Ela é muito boa, porém tem uma hora que ela para, porque aí ela perdeu a atualização e você precisa se atualizar daquele aparelho. Então, ter essa projeção, né, de quando você vai comprar, de quando você vai reinvestir, de quando melhorar os seus serviços, porque indiretamente algumas coisas estão bem atreladas a isso, né, alguns equipamentos estão bem atrelados a isso, e então a gente vê isso bem importante. Outra coisa que eu acho assim que é bem difícil hoje na veterinária, mudando um pouquinho assim, é conseguir a nossa gestão profissional com a nossa gestão pessoal, né? Isso, assim, é bem difícil mesmo. As pessoas têm muita dificuldade de fazer essa gestão. E como que você aconselha elas nesse modo, assim, a organizar a vida para conseguir ser efetivo nos dois? Perfeito. Há uns dias atrás eu estava fazendo uma mentoria com um profissional que ele trabalhava de forma volante, né, com um raio-x, tá? E uma das nossas conversas, já finalizando aquela parte que a gente estava falando agora há pouco, que ele estava comentando que tinha comprado o raio-x, mas teria que ver como criar aquele fundo reserva que você tinha mencionado. Por quê? Um raio-x, ele custa mais de 100 mil, tá? E aí o profissional que depende dele para trabalhar, se não tiver um fundo de reserva e esse equipamento vier a quebrar, ele fica parado, completamente parado. E até levar para assistência técnica, que é aí em São Paulo, Rio de Janeiro, demora vários meses até voltar. E você que investiu mais de 100 mil em um equipamento só, que é a sua única forma de renda, e ele quebrar e você não tiver condições de pagar o conserto, um exemplo, que é um equipamento de 100 mil, o conserto não é barato. Você não conseguir pagar isso, você praticamente não vai trabalhar. Uhum. Se você não trabalha, precisa do equipamento para trabalhar, se não trabalha, você não tem a renda, você não tem o faturamento, você não vai ter aquele lucro, não vai ter nada praticamente. Tá? Então, só para ter uma noção da importância de saber investir. Uma vez que você quer comprar um equipamento, você tem que ter um valor de reserva para esse equipamento, criar um valor de reserva para esse equipamento também, tá? Para ter um equilíbrio. Isso ocorre muito, geralmente, com profissionais que trabalham de forma volante. Uhum. Aí entra essa questão. Esses mesmos profissionais, eu vou dar um exemplo de profissionais volantes que fica mais claro, mas isso cabe a todos os veterinários que atuam hoje, tá? Como profissional. É importante vocês criarem uma empresa, tá? E a partir daí, você dividir o que é empresa e o que é pessoal. A gente tem na questão de gestão de empresas, para pessoas que se tornam empresários individuais, sócios, eles têm a questão do Prolabore. Prolabore nada mais é que é o salário do dono da empresa, vamos dizer assim, a grosso modo.
Tá? Isso daí se tornaria a sua renda pessoal. Tá? Tudo que você faturar na sua empresa, no final do mês, você tira um Prolabore, uma porcentagem, 25%, 28%, um salário mínimo. Você vai definir isso junto ao contador. É por isso que também a importância de você ter uma assessoria contábil, né? Porque nós não sabemos sobre administração durante o curso, muito menos sobre contabilidade, muito menos sobre fiscal, né? Então, isso daí são coisas que a gente não tem condições de tentar aprender, não é um cursinho que vai ensinar. A gente tem que ter noção de que cada macaco no seu galho, cada profissional está ali para atuar na sua área. Então, vai abrir sua empresa, vai ter o seu contador de confiança. Eu sempre aconselho empresas como a Pets Clean, que tem contadores específicos para médico veterinário. Eu também tenho uma parceira aqui em Aracaju, a Exitus Pet, que trabalha com contabilidade, só contabilidade consultiva para médicos veterinários, tá? E estabelecimentos veterinários. Então, eu aconselho, de fato, procurar esses profissionais para a área contábil, tá? E deixar que eles resolvam para você, que é uma dor de cabeça a menos para a sua vida. Tá? É uma dor de cabeça a menos. E acredite, todo dia a gente tem dor de cabeça na correria do dia a dia do trabalho. E se a gente tiver profissionais que façam a parte deles e auxiliem no nosso serviço, é excelente. Então, você abre sua empresa, a divisão entre profissional e pessoal tem que ser bem pontuada. Então, você tem que ter o seu material, seja ela planilha, seja seu caderninho, seja uma planilha Excel, um programa específico, não importa a forma, o importante é que tenha, tá? Para você controlar tudo da sua empresa. E a partir daí, com o seu faturamento, você dividir o valor para o seu Prolabore, Prolabore, como o pessoal fala, para poder ter o valor pessoal. E sua vida pessoal é com esse valor que você tem que lidar. Tá? Não adianta você querer, eu vou sair para tal lugar, eu vou gastar com o cartão da empresa, não vou gastar com o meu, não. Não adianta fazer isso, porque a empresa, o que é pessoal é pessoal. Se você tem sua empresa, você trabalha como volante. Então, os custos com o carro, manutenção, custo de combustível, sim, você pode direcionar para a sua empresa, uma vez que está com atividade volante, tá? Mas lembre-se que uma vez que você vai fazer atividades pessoais, você tem que ter os custos com a atividade pessoal. Não misturar essas coisas comigo. Toda vez que você for abastecer, por exemplo, para a sua empresa, você vai ter que ter uma nota fiscal com o número do CNPJ que vai ser direcionado para a contabilidade, para a sua empresa gerar impostos, né, e poder questão de imposto de renda, essas coisas, está se atualizando. Né? São detalhes que a maioria dos veterinários não entendem quando sai da graduação. Tá? São informações básicas que eu estou passando, mas que vocês precisam ter uma consultoria um pouquinho mais específica para que vocês entendam melhor como formalizar tudo isso, tá? Porque abrir uma empresa não é tão simples. Veterinário, ele tem uma regulamentação de profissão e ele não pode ser microempreendedor individual, ele precisa ser pessoa jurídica. Então, é bom procurar contabilidade para poder ver as melhores formas, porque tem várias formas de tributação, para você pagar menos impostos junto ao governo. É bom passar por uma assessoria contábil de qualidade, tá? Para minimizar suas despesas junto à comercial, no caso. Isso eu acho essencial, assim, porque a nossa contadora ajuda muito nisso, né? Então, assim, a gente não tem por que falar, você vai conhecendo algumas coisas ou outras, né? Você vai pegando a experiência de vida, você vai pegando algumas artimanhas, mas ela sempre vem com alguma novidade, vamos assim, saiu tal atualização, é melhor você fazer dessa forma, esse investimento é melhor fazer dessa forma do que dessa, porque a tributação assim vai ser menor. Então, esses conselhos eu acho muito importante, faz assim, muita diferença num todo, né, ter eles, e até para a gente não fazer coisa errada, né? Eu acho isso bem importante para depois não dar problema na hora de declaração de imposto de renda. Porque se às vezes você não sabia de alguma informação e você sem querer fez alguma coisa errada, não lançou uma nota, alguma coisa assim,
aí depois dá um problema no seu imposto de renda, você tem que pagar uma multa, e é toda uma burocracia para você resolver uma coisa que era simples até, né? Se antes você só tivesse pego uma orientação. Então, essa parte da contabilidade eu acho bem importante para as pessoas terem noção. De dividir a empresa eu acho, e a vida pessoal eu acho essencial, né? Isso para todo mundo. Eu acho que até como hoje a gente tem muita facilidade dos bancos digitais e tudo, acho que ter uma conta para a empresa, ter uma conta pessoal, separa muito você, porque a gente é muito tendencioso, né, a querer gastar dinheiro, então quando a gente vê o valor lá e fala assim, nossa, tá sobrando, dá para eu gastar. E aí a gente acabou de misturar todas as contas e a gente também fala assim, não, mas eu reponho aqui da empresa. Esse reponho é muito mais difícil da gente repor, porque aí você vai se auto-boicotando, né? Eu sempre falo isso, que a gente vai criando essas desculpas para nós mesmos e para ser um pouco indisciplinado, né? Então, quando a gente precisa dessa parte de financeiro, é bem importante ser muito criterioso, ser muito rígido com nós mesmos, para a gente não misturar, porque é do ser humano ser assim. Tem algumas pessoas que eu falo que são um pouco mais controladas, mas no geral, alguma coisa sempre te tira do eixo, assim, né? Você quer muito comprar alguma coisa, tá sobrando um pouquinho de dinheiro ali, e principalmente quem trabalha volante, eu acho que é uma das dificuldades, porque tem mês que você recebe muito, então é um mês muito bom, e aquilo te vislumbra, né? Porque você olhou um valor e fala, nossa, esse mês foi muito bom. Aí veio o outro mês. Aí o outro mês já foi mais fraco e aí você não conseguiu a mesma do que você esperava. Então o seu prolabore oscila bastante, né? Então acho que é bem importante fazer uma média. O que sobrar às vezes não é exatamente que sobrou, né? Ter essa noção é realmente assim, às vezes é uma folga para algum mês que for um pouquinho mais fraco, então guarda esse dinheiro, deixa ele ali rendendo alguma coisa, investe. Então, tem vários processos para a gente ir fazendo essa gestão, tanto profissional quanto pessoal. E nisso envolve também gestão financeira, né? Que a gente sabe que a parte de gestão financeira parece simples, porque quando a gente aprende, fala assim, só você ganha tanto e gaste tanto. Então, só que a parte de gestão, fazer uma gestão financeira envolve muito mais coisas. Então, eu vejo assim, a parte de investimentos, principalmente, como você conseguir fazer seu dinheiro render. Eu acho isso muito importante da parte de gestão financeira, saber a melhor hora de investir, saber quando não. É muito, parece simples, né? Mas é bem complexo. E assim, o que você aconselha a gente nessa parte, principalmente da veterinária, o pessoal autônomo, assim? Eu sempre falo que a questão da educação financeira deveria vir desde da questão da educação básica. A gente precisa ter uma noção da educação financeira desde criança. Muitas pessoas têm a oportunidade de aprender dentro de casa, tá? Eu mesmo, quando era mais jovem, minha família eu tenho vários irmãos, né? A gente precisava, para ter nosso dinheiro, a gente precisava dar nosso jeito. Então a gente começava a trabalhar, fazia um serviço, vendia uma coisa, vendia outra, ajudava na família, né? E também juntava um dinheirinho. E a gente começava a ter uma noção questão financeira, tá? Mas em maioria as pessoas não têm uma educação financeira na escola, né? Na vida real, na vida pessoal. E quando vem para a graduação, também não aprende sobre educação financeira. E aí, quando você se forma, você precisa ter educação financeira pessoal e educação financeira empresarial. Então, são duas coisas que você precisa saber administrar, né? Porque não é só porque você recebeu, recebi 2.000 de Prolabore, eu vou gastar meu dinheiro, é meu, eu faço o que eu quiser. Beleza, faça, mas mês que vem você pode não ter 2.000 mais, tá? A empresa faturou 100.000 esse mês, vou comprar aquele equipamento que eu estou querendo desde quando eu me formei. Beleza, quer comprar, compre, mas você vai pagar como? Vai demorar quanto tempo para você pagar? Você faturou 100 esse mês, mas pode faturar 80, 50 no próximo mês e nos próximos meses. Tá? Então, a gente tem que se conscientizar em relação a isso. Eu sempre busco me atualizar em relação a questões financeiras com cursos, né? A gente não tem a opção, eu vou pagar o meu contador para criar a educação financeira da minha empresa.
O contador não está dentro da sua empresa, não. Quem está dentro da sua empresa é você. Quem tem que saber as coisas dos financeiros é você. Então, você que tem que se especializar. Você pode contratar assistência técnica profissional, consultoria financeira, tudo isso é importante. Né? Você pode mesmo se capacitar com cursos, várias empresas de gestão mesmo, elas fornecem cursos mais voltados para a área veterinária mesmo. Eu estou com alguns projetos futuros também de criar alguns cursos. Acho que a Pets Clinic também deve ter alguns, ou já está para elaborar alguns também. Mas você tem que estar sempre consciente de que precisa, de fato, ter essa educação financeira para a sua empresa. Tá? Seja ela para a compra de alguma coisa, ou seja ela para melhorar a qualidade da sua empresa. Voltando para questões, por exemplo, do pessoal que trabalha de forma atendendo várias clínicas, né? Pode ser o dia que você acorda e o pneu do carro está furado. Tem aquele dia que você tenta ligar o carro não liga. E aí você vai fazer o quê? Se você não tiver um planejamento financeiro. E olha que carro é caro, né? Vamos combinar que assim, não é só um detalhezinho, não. Normalmente quando a gente vai arrumar o carro, pneu mesmo, aí tem que trocar todos os pneus, o pneu tá careca, começa a época de chuva, e aí vai juntando. Se você não vai se programando, tem o CRMV para pagar, aí a gente vê assim, eu não consigo pagar um convênio, eu não consigo pagar. É tudo uma questão de prioridades, né? Então é bem importante a gente estabelecer prioridades, estabelecer metas. Eu sempre falo isso, para mim, de financeiro, é muito isso. Não é que toda vez a gente vai poder comprar o que a gente quer, mas se a gente não estabelece metas, a gente gasta o dinheiro, porque você passa a esquecer que você queria comprar aquela coisa que era muito importante, e aí você gastou o dinheiro antes. Aí você fala, nossa, eu tava juntando. E se você não coloca isso como meta, você nunca alcança. Porque se você for sempre esperar o dia que você ganhar mais para comprar aquilo, eu vou te falar que é bem complicado essa questão, porque cada vez que a gente vai melhorando, a gente também tem a tendência a gastar mais. Então, se a gente já não aprende com o pouco, a gente não vai, quando a gente ganhar mais, a gente se confunde e parece que você ganha sempre pouco, porque você nunca consegue organizar o suficiente a sua vida financeiramente para você estar estável, né? E a projeção hoje a gente vem pensando, antes tinha a questão de aposentar, hoje em dia a gente sabe quanto que isso é difícil, né? Então a gente começou um pouquinho mais tarde aí, vai pensando em aposentadoria. Se você não já se preparar para esse momento, você vai sofrer lá na frente, cada vez você vai estar trabalhando e aí a energia vai faltar. Porque aí começa isso, né? Não é que você não vai conseguir ganhar mais, você tem mais experiência, mas aí a sua energia falta. Então, se você não está preparado para aquilo, e aí questões de saúde começam a ser muito mais importantes, então você também tem que gastar com essa parte. Cada fase da vida, acho que tem a sua fase certa e a fase de investimento e se preparar para o futuro, né? Então, eu li até uma publicação assim, que é esses dias, e falava muito isso, falava assim, que se você não separa um ponto da sua vida, um ponto do seu salário, que seja R$100, R$50, mas para o seu eu do futuro, é injusto com o seu eu do futuro, assim, você está sendo injusta com você mesmo, porque essa pessoa vai precisar, né? Você vai precisar lá na frente. E é uma educação financeira, ele falava muito isso, falava assim, você tem vários boletos, então você tem vários compromissos. Por que você não coloca um boleto para o seu eu do futuro? Por que você não vai lá e coloca assim, eu vou pagar para mim R$100 todo mês. Então, eu tenho essa dívida comigo. Ele era um pouco mais a fundo, ele falava assim, se você não pagar na data certa, cobre juros, cobre tudo, porque tem essa disciplina com você mesmo. Então, é muito importante a gente criar essa disciplina. Eu vejo que esse é o mais difícil, assim. E a nossa desculpa é sempre que a gente ganha pouco para guardar, né? Você, não, mas é que eu ganho muito pouco para já começar a guardar. Mas se a gente for esperar o dia que a gente ganhar muito, a gente não vai saber a proporção exata e não vai ter essa educação e a gente vai continuar gastando também, né? Imprevisto sempre acontece, né?
eu gosto muito de programar, de me programar. Por exemplo, o mês está iniciando, eu já tenho uma noção básica de quanto de combustível eu vou gastar, quantos quilômetros eu devo rodar esse mês, para ter noção de quanto eu vou gastar com combustível. Já deixo o dinheiro reservado, tá? Já faço abastecimentos estratégicos e programados nos dias programados, tá? Para evitar a questão de oscilação de combustível. Então, tudo isso é programação. Quando a gente inicia o ano, a gente já pensa logo, tem que pagar o conselho, quem tem carro tem que pagar o licenciamento, né? Quem tem carro tem que pagar o seguro do carro. Então, esses fatores são bem importantes, mas a gente só lembra deles no final do ano. Porque a gente não começa a programar pelo menos na metade do ano essas despesas, tá? Eu fiz isso ano passado, então eu já tinha noção do valor que eu ia gastar com essas despesas, que são coisas que a gente tem que pagar. Se você não pagar seu conselho, você não vai poder atuar, tá? Se você não pagar o licenciamento, do seu carro, você pode perder seu carro. Então, são coisas que você precisa e não tem para onde correr, tem que se fazer. Então, se você se planejar, você consegue fazer de uma forma mais tranquila. E a veterinária... Em janeiro... Sim. E a veterinária tem A veterinária tem um problema, porque, assim, hoje em dia, igual você falou, a maioria é PJ. Então, se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe, né? Então... Perfeito. Não tem mais 13º, pouquíssimas pessoas são CLT, então, assim, na nossa rotina isso não acontece. Então, assim, você não pode contar com o 13º no final, você não pode contar, você tem que tirar esse mês de férias, porque senão você também não tem vida, né, então isso não é justo. Como você organiza, às vezes eu acho difícil tirar um mês, mas em algumas épocas do ano, principalmente as épocas que são mais fracas, a gente consegue ter essa previsão, é igual você falou, programação. Já se programa para aquela parte ser as suas férias. Se você já sabe que aquela semana vai ser suas férias, você já consegue talvez programar uma viagem. E aí naquela viagem, você programando ela vai sair bem mais barata. Você consegue ter qualidade de vida, você consegue ter... E organizando essa parte, né? A mesma coisa eu falo para gestor de clínica. Quando tinha clínica, eu fiquei praticamente 3 anos e meio sem tirar férias. Eu tirava algumas folgas, assim, mas eu não relaxava também, né? Sempre eu não programava muito as folgas, e era sempre assim, vou tirar, tô mega cansada, eu preciso tirar 4 dias. Só que nesses 4 dias eu não conseguia aproveitar o que eu queria aproveitar, porque eu não tinha programado. E aí você fica também... E é isso. Você pegou 4 dias que também às vezes está no auge do que você precisa fazer. Do auge da clínica, sabe? Não pega mês fracos. Então, janeiro é um mês que cai mais o movimento, porque é um mês de férias. Julho, a mesma coisa. Agora, se tirar em dezembro é o mais complexo, né? Porque, assim, é onde está aumentando o movimento, é onde o pessoal está procurando, vai renovar a vacina, vai fazer um monte de coisa porque está indo viajar para a praia, porque, pelo menos, essa é a nossa realidade, né? Aí o pessoal já está na praia, mas... sempre tem alguma coisa que vai fazer que aí acaba que alguns meses são mais intensos e outros não. Quando a gente faz essa programação, pelo menos a gente consegue deixar pessoas para fazer o que a gente precisa fazer, treinar as pessoas a tempo, porque isso é muito importante, né? Então, você não jogar as pessoas lá simplesmente no seu espaço, falar assim, olha, faz isso aqui, e aí você não relaxa, porque o tempo inteiro ela vai estar te ligando. O tempo inteiro porque ela não tem capacidade e autonomia para resolver tudo sozinho. Você não conseguiu organizar nada, na verdade, né? Você fez para... Você tá tirando 2 dias assim, para teoricamente você tentar dormir um pouco mais. Mas falar que você está conseguindo aproveitar esse tempo da melhor maneira, não. Então, eu acho isso muito importante na nossa questão. Isso entra muito de organização e programação financeira, porque eu acho que tudo é uma coisa vinculada à outra e a gente sempre para na questão do financeiro, né? A gente sempre vai estar ali, porque às vezes também a gente entra nessa rotina de que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, e a gente esquece que se a gente não for eficiente, né? Se a gente não descansa, se a gente não esfria a cabeça, às vezes a gente não consegue ser bom no que a gente faz, a gente cai muito nossa qualidade de atendimento, cai muito o que a gente precisa dar para o cliente.
E isso interfere diretamente no nosso atendimento e na nossa lucratividade. Porque se você não é bom no que você faz, né? Se você passa a diminuir o que você é bom, você tá com uma cara mais de cansado, você vai, às vezes, esquecer mais coisas, deixar de dar atenção pro cliente. E não é uma coisa assim que você fala, isso alguma pessoa consegue evitar. O nosso organismo é uma máquina, então vai chegar esse momento. Querendo ou não, ele chega para todo mundo, porque você tem o seu limite, né? Eu falo sempre assim, né? As empresas geralmente são nossas filhas, né? Nossas empresas. Sim. Mas a gente tem que aprender também a hora certa de começar a desmamar essa empresa. Não é que a gente vai deixar ela de lado, a gente vai continuar sendo os donos da empresa, os gestores da empresa, mas a gente precisa também viver. A gente precisa viver e saber que nossa empresa está vivendo com a nossa ausência. O maior problema da maioria desses empresários, eu acho que fala assim do ramo pet, mas tipo, de forma geral, né, todos os ramos praticamente, é que os empresários que acabam sendo os próprios gestores das empresas, eles têm uma grande dificuldade de deixar a empresa em um determinado momento, tá? Seja para curtir umas férias, seja para precisar viajar, problema familiar, eles têm o problema de se desmembrar da empresa. Desculpa te cortar, mas eu sigo um rapaz no Instagram e ele fala assim que é o empresidiário, né? Que na verdade tá ali ele não consegue se desvincular, né? Ele tá preso naquele serviço, ele não consegue só aproveitar, né? Teoricamente, ele investiu todo o tempo dele, investiu aquilo e ele ficou preso dentro da empresa e ele não consegue se desvincular daquilo. Eu já ouvi uma empresária falando assim, eu queria ser funcionário, porque funcionário recebe, cumpre suas horas e vai para casa, todo governo ano tem suas férias, tem direito a isso, mas se você pensar bem, é o empresário que permite tudo isso acontecer, porque você mesmo empresário não se permite isso acontecer consigo, né? Então, acaba não permitindo que aconteça com nós mesmos. Sim. Situação. Isso que é difícil. Tá? Olhando por outro ponto, em relação à questão planejamento e gestão financeira, para os veterinários, uma boa parte dos veterinários trabalham de forma autônoma, né? Tem as suas empresas, mas prestam serviços a outras empresas, seja ela clínica e assim sucessivamente. E um problema disso é que uma hora pode chegar que a clínica fale, não quero mais seus serviços. Então, hoje você tem algo e amanhã você não tem nada. Né? A gente precisa, como você mesmo disse, precisa trabalhar. Se a gente trabalhar, a gente ganha, se não trabalhar, a gente não ganha nada. Então, mas, nesse caso, a gente também não pode estar se prendendo a um fator físico. Seria uma empresa criar estratégias, né, de atendimentos em vários locais, a gente pode atender em alguns locais e outros locais, criar uma fonte de renda a mais, porque Sim. Pode você chegar num momento que você dê tchau para você. Eu já vi vários profissionais, acontecer isso com vários profissionais. Já aconteceu isso comigo. E, tipo, a empresa só dá as costas e tchau. Ela não tem mais nada. Né? Quando você faz um contrato, que é outra coisa importante que tem que se mencionar, nós não aprendemos a fazer contrato, então a gente acaba deixando de lado a importância de um contrato de prestação de serviço. Então, quando a gente faz um contrato, ele tem que ser seguido. E a gente tem que ter noção das cláusulas que presente naquele contrato para, de fato, fazer cumprir. E não deixar que essas coisas aconteçam assim, né? Você sair com a mão na frente e outra atrás, as mãos abanando, sem nada e sem nenhum respaldo, e simplesmente, de novo, de volta ao mercado que você mesmo bloqueou, porque você estava num estabelecimento só. E aí tem que voltar tudo de início, como se você tivesse acabado de se formar. Então, é um problema também que vai da questão da gestão profissional e pessoal, né? Então, isso também é uma coisa importante. Eu acho que, assim, resumindo todas as partes que a gente precisa entrar nessa parte de gestão de várias, né? Tem gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão financeira, gestão comercial mesmo, estratégica, né? De planejamento da empresa. Então, são vários nichos. E eu acho que, assim, não é que você não consiga fazer isso sozinho, mas
tudo que a gente vai fazer sozinho e aprendendo sozinho, a gente bate muito cabeça. Se hoje tem pessoas que possam nos orientar, nos fazer chegar a um caminho mais rápido, do porquê que a gente não investir nisso? Né? É investir em você, não é investir só na sua empresa, não só, é investir em tudo, né? Então, não gerar isso como só um gasto. É importante a gente entender o que é o investimento para nós, né? Você focar um pouco assim como você precisou de um mentor, né? De um professor para te ensinar a escrever, te ensinar a ler. É importante essa parte de gestão financeira. Por que aqui você não precisaria de um professor? Por que aqui você precisa ficar batendo cabeça? Você sempre precisou de um professor ao longo da sua vida inteira. Você sempre precisou ser mentorado por alguém, independente do que você fosse fazer. Mas é muito bom, até um jogador. O jogador tem um talento, né? Então, o jogador tem um talento, ele é muito bom em futebol, por exemplo, mas se ele não tem um treinador, ele não desenvolve. Não é que você não possa saber ou ter uma noção sobre gestão, mas talvez você não vai desenvolver o potencial que você tem. A clínica não vai desenvolver o que ela poderia desenvolver sem ter essa mentoria. E é isso que a gente vem frisando bastante. Não é que você não sabe, ninguém aqui está falando, nossa, como você é burro, como você não sabe de nada, você precisa de alguém. Não, não é isso. É que durante toda a nossa vida, a gente sempre precisou de um mentor. Um exemplo básico é o TCC. Não é que você não conseguiria fazer o TCC sozinho, porque basicamente você faz ele sozinho. Só que você encaminha para alguém corrigir, para alguém te dar dicas, para te dar onde pesquisar, para te falar, olha, esse daqui é melhor, esse daqui não é. Usa esse artigo é mais novo. Por quê? Porque ele tem mais informação. Então, ele tem mais informação, ele está ali para te orientar, para te fornecer esse serviço, entendeu? Então, a gente precisa associar que as coisas da nossa vida precisam ser assim, precisam de um professor. É nítido isso na academia, porque academia, a gente sempre acha que a gente dá conta de fazer sozinho, né? Então, a gente sempre fala assim, eu vou lá, vou correr, é só fazer um exercíciozinho ali, é só fazer um agachamento, eu vou olhar um vídeo aqui na internet e já vou conseguir fazer. Mas olha o resultado de quem tem um personal. É a mesma coisa que você? Seja só sincero, né, com você mesmo, assim. Se você tivesse um personal te acompanhando e você está fazendo sozinho, não é que você talvez não consiga chegar aonde você quer. Talvez você consiga, mas o tempo que você vai demorar e talvez não tão eficiente. E o rapaz tá ali para te dar aquela assessoria e ele faz, ou a pessoa, né, eu falei rapaz, mas hoje em dia, desculpa meninas, mas assim, a pessoa tá ali para te assessorar, né, nessa evolução que você quer fazer, nesse objetivo que você quer cumprir, porque nada mais é do que isso. E fazer dieta, fazer tudo é a disciplina. Então, por isso que eu falo muito da importância de ter uma mentoria nessa parte de gestão. Muitas vezes eu vejo que algumas pessoas elas até têm noção, mas elas só precisam desenvolver. E uma pessoa ali ajudaria muito, né? Outras não têm noção nenhuma. Então elas precisam aprender do básico. E mais uma vez, mas para elas é mais essencial ainda. E não é que elas não consigam no futuro chegar no mesmo lugar, ser uma boa gestora. Mas um vai demorar um pouco mais de tempo, o outro vai ser um pouco mais rápido. Só que esse benefício é o que a gente vê a médio e longo prazo. Não espere também que a consultoria financeira resolva o seu problema da noite para o dia, porque ninguém falou isso de uma fórmula mágica. É justamente isso, pensando a longo prazo. Mas o a longo prazo se mantém, não é uma coisa que você só vai alcançar um pico e cair de novo. Que é o que a gente faz, a gente oscila muito, né, durante a vida, quando a gente não faz essa parte de gestão profissional, gestão de tempo, gestão financeira. A gente tá num pico, depois a gente tem uma queda, tá num pico de novo, depois tem uma queda. Então, é muito importante a gente manter. Então, a gente vai ter um gráfico ascendente. Então, ele vai subindo e aí depois ele estabiliza. Você consegue manter naquela estabilidade. Então, é por isso que a gente foca bastante. João, sabe que aqui aí em Sergipe não tem muitas coisas, né? Então aí em Sergipe não tem muitas coisas voltadas para gestão. Acho que você foi inovador nessa parte, assim, nesse sentido de ver essa parte no mercado. Acho que hoje ainda tem todo mundo que foca nessa parte de gestão veterinária, sabe? Um mercado que tende a muito crescer,
mas hoje ainda é muito inovador. Por mais que seja uma coisa tão comum para as outras pessoas em outras empresas, ainda na veterinária a gente está crescendo muito isso. Mas é muito importante ter essas pessoas que têm essa visão, né? E que possam ajudar. Então, o João tá aí para quem de Aracaju ou até de outros lugares, né? Quiser conversar com ele, quiser tirar algumas dúvidas, saber como que é. Ele é super aberto, foi super solícito com a gente, né, João? Então, foi super querido em questão de conversa. Entender que a gente não é concorrente, né? Na verdade, nós somos complementares. Acho que toda empresa complementa a outra. Oferecemos alguns pontos os mesmos serviços, mas cada um da sua maneira diferente, com a sua individualidade, com o seu potencial. Então, por isso que eu até quis trazer ele aqui. Eu achei muito importante a gente dividir isso e mostrar para todo mundo que nós estamos abertos e tem espaço para todos, que a gente não precisa ficar disputando, saindo quase na mão, né, teoricamente, assim, vamos ser antiético e tudo. Acho que tem espaço para todo mundo, se a gente souber se ajudar e um auxiliar o outro, fazer crescer juntos. Então, foi um prazer ter na entrevista o João aqui agora, agregou muito para a gente, agregou muita informação, trouxe uma outra visão e a gente vê que, assim, ao mesmo tempo que é novo, parece os problemas velhos, porque a mesma coisa que tem em São Paulo, tem em Sergipe, vai ter em outros estados, então é isso que a gente vai vendo que vai acontecendo, né, João? Perfeitamente, perfeito. Nosso papel aqui, como empresários na parte de gestão, não é julgar a capacidade de nenhum dos profissionais. Nosso papel é justamente ajudar esses profissionais a desenvolver o maior potencial que eles têm, né, a maior capacidade que eles têm e assessorar no que eles não têm conhecimento, dando uma assessoria e uma mentoria sobre o que eles não conhecem, sobre o que eles desconhecem, com ações práticas, porque nós temos o conhecimento prático, além da prática. Já trabalhamos em empresas e já visualizamos essas alterações e nós temos parceiros que contribuem com isso, então é algo mais completo, né, para um serviço que é pouco observado pelos próprios gestores. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a vocês, meninas, pelo convite, né? Eu me coloco à disposição sempre que precisarem, sempre que tiver necessidade, estou aqui à disposição. É importante essa parceria, como você falou, não somos concorrentes, nós somos parceiros, nós contribuímos um com o outro, ajudamos um ao outro, né? E nesse mercado que é grande, né, só temos um a agregar ao outro e crescer juntos para o desenvolvimento profissional, não só o nosso, nem né, nossas empresas, como dos inúmeros veterinários que estão aí assistindo esse vídeo, tá? Então, muito obrigado. Obrigada, João. Vou deixar aqui, gente, vai estar no nosso bio e tudo do YouTube na legenda, né? As inscrições das redes sociais do João, para quem quiser entrar em contato com ele. A gente também vai disponibilizar no Instagram e a gente vai se compartilhando. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato com a Pets Clinic, a gente passa o contato dele, facilita o contato. O que vocês precisarem, a gente ajuda vocês. E não esqueçam de seguir o nosso canal aqui, vai estar em algum canto da tela, vai estar o sininho para vocês se inscreverem no nosso canal. E também segue as redes sociais do nosso Instagram, para vocês também irem acompanhando as nossas postagens e o que a gente vai trazendo de novo para vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, pessoal, um abraço.